O escopo desta videoaula desenvolve-se a partir do texto Distinção morfossintática entre verbos inergativos e inoacusativos de Paloma Chierici. Eu sou Adson Santana, discente do curso Letras Vernáculas da Universidade Federal da Bahia, e este é um exercício formativo proposto pela disciplina Estudo de Casos da Sintaxe do Português Brasileiro, sob regência do professor Heirison Cavalcante de Araújo. Os objetivos que amparam o texto de Chierici e, consequentemente, este vídeo são realizar uma análise comparativa dos diagnósticos morfossintáticos que permitem subclassificar verbos monoargumentais em dois blocos, acusativos e inacusativos. Lançaremos mão, para tal pretensão, de dados disponíveis no português brasileiro e em outras línguas românicas. Mostrar que a subclassificação dos verbos monoargumentais é semanticamente motivada é outro objetivo de Chierici. Isso porque essas subclasses de verbos selecionam DP, o Determinate Phrase, do inglês, com papel temático diferentes. Ora, mas o que são papéis temáticos? Podemos dizer que papéis temáticos são funções semânticas atribuídas pelos verbos aos argumentos que estes selecionam. O verbo inergativo seleciona um DP, do inglês Determinate Phrase, agente. E o que é o DP? Bem, ele é formado pela adjunção do determinante ao sintagma nominal, com papel temático, como já dito, de agente. O verbo inacusativo, por sua vez, seleciona um DP com papel temático, tema ou paciente. Para melhor compreensão do que foi dito, vamos esmiuçar os conceitos dos papéis temáticos acionados por verbos inergativos e inacusativos. O primeiro deles é o papel temático de agente, acionado pelos verbos inergativos. Refere-se a uma unidade animada responsável pelo desencadeamento da ação. Como exemplo, temos a sentença: Maria partiu o coco com o facão, onde Maria é o agente desencadeador da ação de partir. O coco, por sua vez, é um paciente que fora impactado pelo facão enquanto instrumento. Papel temático paciente. Com este papel, a entidade que sofre o efeito de alguma ação, havendo mudança de estado. Como exemplo, temos: o menino quebrou a xícara, onde a xícara é o paciente, uma vez que há alteração do seu estado constitutivo. Já o tema é uma entidade deslocada, mas não modificada por uma ação. Paulo levou flores para Joana, onde flores é o tema. Faremos agora uma distinção sumária entre construções transitivas e intransitivas. As construções transitivas são marcadas pela possibilidade de ocorrência de pelo menos dois argumentos nucleares, como o verbo comer, que exige a presença de alguém que coma e de algo que seja comido, preenchendo assim as caixas argumentais. Ana comeu o bolo. Construção intransitiva, por sua vez, é caracterizada pela existência solitária de um argumento nuclear, como o verbo desmaiar, que exige alguém que experiencie o desmaio. Ana desmaiou. Quanto à subclassificação dos verbos monoargumentais, é preciso frisar que é Permuter, em 1978, que bifurca a classe de verbos intransitivos em dois subgrupos, inergativos e inacusativos, apontando que, sintaticamente, ambos os verbos apresentam um argumento que irá ocupar a posição superficial de spec DI. Na verdade, é a posição canônica de sujeito da sentença. Buse, por sua vez, já em 1986, irá adicionar à gramática gerativa a hipótese de inacusatividade de Permuter.
Para traçar linhas distintivas mais claras, podemos dizer que verbos inergativos sujeitam-se à nominalização através de sufixos derivacionais agentivos, o, do, ante, insta, etc. E sempre selecionam um DP na função de agente, como já afirmado aqui. Exemplos elencáveis são nadar, pular, caminhar, uivar, dançar e assim por diante. Os negativos denotam atividades que dependem da volição de um agente. Os verbos inacusativos também selecionam apenas um argumento. No entanto, a função semântica ocupada por este é de tema ao paciente, como também já foi dito aqui. São exemplos de verbos inacusativos: crescer, falir, germinar, ocorrer, vir, chegar, cair, fugir, acontecer, etc. Exemplo: o cajueiro floriu, a fruta madura caiu. Partimos agora aos diagnósticos morfossintáticos, que irão estabelecer pontos distintivos com maior precisão. O primeiro deles é o qualificador flutuante tudo, que pode ter ocorrência posposta ou não ao verbo. Em caso de ocorrência posposta ao verbo, podemos exemplificar através da seguinte sentença: na hora da necessidade, os amigos sumiu tudo. A ocorrência anteposta ao verbo pode ser exemplificada com a seguinte oração: na hora da necessidade, os amigos tudo sumiu, em que tudo aparece antes do verbo sumir. É válido observar que o qualificador tudo nas sentenças pode ser substituído por todo, como podemos notar no par de sentenças. Na hora da necessidade, os amigos sumiu tudo. Oração que assim pode ser reescrita: na hora da necessidade, todos os amigos sumiram. Bem, essa flutuação do qualificador tudo, a órbita dos verbos inacusativos, só é experienciada quando este está qualificando um DP plural, como o é os amigos. Observe que quando da elaboração de uma pergunta hipotética como quem foi à festa, pode-se responder os meninos foi tudo, ou os meninos tudo foram, porque tudo está qualificando o DP plural, os meninos. Já na sentença onde o sintagma nominal aparece sem marca de plural, ou seja, NP nu, aquele nome que está na sua base mais primitiva, sem essa marca de plural, o emprego do qualificador tudo torna-se agramatical, como em o menino tudo surtou, ou o menino surtou tudo. Não há lógica semântica estabelecida. Por outra via, o qualificador flutuante tudo, ao enredar-se com o DP agente de um verbo inergativo, não pode sucedê-lo, ou seja, não encontra a posição posposta ao verbo. As professoras andou tudo. Note que a sentença culmina em ambiguidade. As professoras percorreram toda a extensão de um lugar ou todas as professoras puseram-se a caminhar. Em outro exemplo, as professoras cantou tudo. Perceba que o entendimento também fica comprometido. As professoras esgotaram o repertório de músicas disponíveis? As professoras cantaram com excelência? Ou todas as professoras cantaram? Há, mais uma vez, possibilidade de múltiplas interpretações. Ao passo que nas sentenças nas quais o qualificador aparece anteposto ao verbo inacusativo, não há barreiras ao entendimento, como em os trabalhadores tudo adoeceu, ou os assaltantes tudo fugiu. Fica claro que todos os trabalhadores adoeceram e que todos os assaltantes fugiram. A diferença acontece graças à partilha de características comuns entre verbos inergativos e transitivos, quando tudo posposto ao verbo refere-se ao objeto e não ao sujeito. Nos exemplos é possível perceber. Os meninos sabem as respostas tudo. As crianças pulou
os pulo tudo. Veja que o objeto está implícito. Tudo quantifica o argumento interno, a resposta da oração transitiva, e parece qualificar o objeto profundo, pulo, e não o sujeito da sentença de verbo inergativo. Desta forma, a flutuação do qualificador tudo, com escopo orientado ao DP sujeito da sentença, é mais aceitável quando o verbo possui estrutura de inacusativo. Outro diagnóstico morfossintático que permite a distinção entre verbos inacusativos e inergativos é o item de negação universal nada. Bem, o item de negação universal nada pode flutuar com os verbos inergativos, como podemos ver através dos exemplos ele não caminhou nada, Pedro não cantou nada. Em ambos os exemplos, o nada está indicando a não realização da tarefa ou a sua produção insuficiente. O mesmo sentido, porém, não é alcançado em relação aos inacusativos, como você pode perceber com as seguintes sentenças: as encomendas não chegaram nada, o dinheiro não apareceu nada. O nada apenas reafirma a negação feita pelo não. Se removermos a partícula não das sentenças anteriores, essa conclusão fica mais evidente. Ele caminhou nada, Pedro cantou nada. Com os verbos inacusativos chegar e aparecer, temos as encomendas chegaram nada, o dinheiro apareceu nada. Perceba que há negação da ação. O nada tem escopo sobre o objeto abstrato que não está realizado foneticamente, mas está lá no nível de LF, do inglês Logical Form, traduzindo forma lógica. Essa forma lógica é a representação abstrata do sentido estrutural da sentença. A hipótese é que há negação do vestígio do DP objeto que se incorpora ao verbo temático. Ele não caminhou nada. Observe que o nada está negando o objeto, que seria produto natural do verbo caminhar, ou seja, o caminho. Ele não fez nenhum caminho. Em outra sentença, Pedro não cantou nada. O nada está negando outro objeto natural ao verbo cantar, ao ato de cantar. Seria o próprio canto. Pedro não fez nenhum canto. Dada a existência desse objeto abstrato, inexistente foneticamente, é bem verdade, mas de ocorrência registrada pelo sentido estrutural da sentença, a possibilidade que existe, segundo Chiert, é tratarmos os inergativos como transitivos implícitos, os quais possuem um objeto incorporado na estrutura sintática. A evidência da incorporação do objeto pelos verbos inergativos verifica-se ao parafraseá-los, através da inserção do objeto na posição de argumento interno do verbo dar, como podemos notar através da sentença primária João gargalhou, transformada em João deu uma gargalhada, onde uma gargalhada torna-se argumento interno do verbo dar. E também com outra sentença, José cantou, onde o objeto cognato, gerado a partir do próprio verbo cantar, né, ou seja, o canto, permite o verbo inergativo. José cantou um canto. A tentativa de incorporação do objeto pelo verbo inacusativo, através de paráfrase, também falha sematicamente. Observe, Gustavo nasceu. Não podemos reescrever essa frase utilizando o verbo dar, gerando Gustavo deu uma nascida. Torna-se agramatical. Em suma, o item de negação universal nada parece figurar posposto apenas a verbos inergativos. Da mesma forma, o quantificador universal tudo, quando posposto ao verbo inergativo, tem escopo sobre um provável objeto. O particípio absoluto é uma estrutura que corresponde a uma oração reduzida dependente de uma oração principal, normalmente situada à sua direita. Trocando em miúdos,
A sua estrutura é composta pelo particípio passado do verbo lexical, seguido ou não do seu argumento interno. Este, por sua vez, quando presente, corresponde ao objeto direto da oração. Apenas verbos inacusativos podem figurar em construções com particípio absoluto, pois apresentam DP posposto na posição sintática de argumento interno, como podemos ver com o verbo mover. Movido o móvel, João passou. O particípio absoluto é construído com o verbo inacusativo mover, movido o móvel, em que o móvel assume a posição de argumento interno. Já as construções oriundas de verbos inergativos resultam em agramaticalidade, pois eles só selecionam um argumento nuclear externo, em geral com papel temático de agente, como notamos na seguinte sentença: nadado o atleta. O verbo nadar inergativo parece que foge ao entendimento quando empregado no particípio. De forma ininteligível, não gera a possibilidade de interpretação correta do enunciado. Outro diagnóstico morfossintático que permite distinção entre verbos inergativos e inacusativos são as nominalizações através de sufixos agentivos. O, do, ante, ina, insta. Perceba que o verbo cantar deriva uma forma, um novo vocábulo altamente produtivo, cantor, assimilando bem esse sufixo agentivo o. Da mesma forma, trabalhar assimila bem o sufixo agentivo do. Saltar, o ante, tornando-se saltitante. Esgrimir, comporta bem um insta e torna-se esgrimista em sua forma derivada. Já as nominalizações a partir de verbos inacusativos fracassam, parecem forçosas e configuram-se agramaticais, uma vez que o argumento por estes selecionados recebe o papel temático de tema ou paciente. É o caso do verbo ocorrer, que não comporta bem o sufixo agentivo do, ocorredor, não. Mesmo a realização sonora do item lexical já não soa estranha, e coalhar, transformando-se em coalista através do sufixo agentivo ista. O comportamento morfossintático do clítico dativo de posse é outro diagnóstico que permite a identificação do verbo inacusativo, pois esse clítico só se move a partir de um DP sujeito que seja argumento interno. Como notamos nas sentenças transcritas com os clíticos mi e li, adjungidos aos respectivos verbos. Chegou-me as roupas. As roupas aparecem como DP sujeito e, simultaneamente, argumento interno. O mesmo se verifica com a barriga na sentença 40, com a espinha na 41 e os filhos na oração 42. Ao selecionar argumentos externos, os inergativos nunca podem figurar com o clítico dativo de posse. Os lobos lhe uivaram. Percebam a gramaticalidade. Em italiano, o clítico partitivo ni pode pronominalizar a partir de um DP argumento interno de um verbo transitivo e intransitivo. Estrutura permitida por um elemento quantificacional molite tante, ou, perdoe minha pronúncia, ou numerais 2 e 3, em posição de objeto do verbo. Ne sono criate tante. Odiani invetera multe ragazze. Di ragazze diani ne parto a multe. Como acontece no português, o clítico ni partitivo da língua italiana também não pode ocorrer com verbos inergativos, pois o elemento quantificador opera sobre o argumento externo. Quanto à posição do sujeito em relação a esses verbos,
O sujeito dos verbos inergativos é gerado na posição canônica de sujeito, resultando na ordem SV, sujeito, verbo. Já o sujeito dos verbos inacusativos é gerado na posição de argumento interno, de modo que a posição do sujeito ocorre com mais frequência com verbos inacusativos, como podemos perceber com o emprego de desaparecer e fugir nas seguintes sentenças. Desapareceram R$ 10. Fugiram 10 detentos. Percebam que R$ 10 encontra-se aí como argumento interno, pois posto ao verbo inacusativo desaparecer. E o mesmo acontece com 10 detentos. Funcionam como argumentos internos e, em simultâneo, como sujeitos da sentença do verbo inacusativo fugir. Por sua vez, sentença com verbos inergativos antepostos ao sujeito não são muito produtivas, como podemos ver através dos exemplos onde empregamos o verbo nadar e pular, ambos inergativos. Nadou o atleta, pulou o homem. Perceba que o sentido não nos parece completo. Outra forma de demarcar a distinção entre negativos e inacusativos é por meio da seleção do auxiliar feita por estas classes verbais em tempos perfeitos. Os verbos inergativos selecionam o verbo auxiliar haver, enquanto os inacusativos selecionarão o verbo auxiliar ser. Isso é possível ser notado em línguas como italiano, holandês, e o mesmo fato comprova-se em línguas como o francês, o alemão e o espanhol antigo. No esforço de síntese, construí esse quadro para melhor relacionar os diagnósticos morfossintáticos no espanhol, especialmente no espanhol antigo. Em relação à construção do particípio absoluto, essas sentenças, essas estruturas são melhor aceitas pelos inacusativos e contraproducentes quando associadas aos inergativos. As nominalizações com sufixos do e to, por sua vez, são aceitas pelos inergativos e negadas pelos inacusativos. O uso da partícula sim pessoal no pretérito, podemos dizer que a partícula sim faz referência ao DP agente oculto na sentença, possibilitando o seu emprego, quando trata-se de verbos inergativos. Já em referência aos inacusativos, a ocorrência de si não parece natural, embora o uso adjunto a verbos intransitivos não tenha restrições. Já a seleção do auxiliar pelo verbo no particípio no espanhol medieval até o século XVI tem seleção do verbo haver para inergativos e do verbo ser para formar tempos compostos quando adjungidos aos inacusativos. Enfim, podemos dizer que os diferentes diagnósticos morfossintáticos apresentados nos permitem compartimentalizar a classe dos verbos monoargumentais em pelo menos duas subclasses, a dos inacusativos e a dos inergativos. Como fora dito no início dessa explanação, o texto que foi tomado como base para sua elaboração foi o de Kierik, Distinção morfossintática entre verbos inergativos e inacusativos. Muito obrigado por ter embarcado nessa expedição para a exploração desse universo dos verbos monoargumentais. Espero que você tenha gostado e até a próxima!